Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de botânica, que hoje chega um pouco mais próximo de planta, mas ainda não é planta, para nossa tristeza, né? Hoje a gente vai falar sobre algas. Assim, vocês devem estar pensando, mano, ela é da botânica, tá? Por que ela não tá falando de planta, propriamente dita? Porque a disciplina de botânica, dentro do nosso esquema arcadas, ela não é só botânica, ela é botânica e companhia. Então a gente tem um bloco que é para fisiologia vegetal, a gente tem, enfim, um bloco de plantas mesmo, que é fisiologia e anatomia vegetal, que foi o bloco que eu dei no primeiro semestre. Aí agora a gente teve um bloco de bioquímica também no primeiro semestre. E agora a gente está aqui num bloco intermediário de microbiologia, né? Algas é microbiologia e outros, né? Porque a gente falou de bactéria, a gente falou de vírus, a gente vai falar hoje de algas e a gente vai falar também de fungos, tá? E aí a gente fecha esse blocão de microbiologia. Micro com pezinho na macro, né? E aí, gente, daqui a pouco, né? Daqui a um tempo, a gente vai começar a falar dos grandes grupos de planta, né? Que é o nosso último bloco de grandes plantas, né? Não sei como chamar esse bloco ainda. Vamos chamar de grandes plantas por enquanto. Enfim, começamos então. Nessa aula, cadê? Não posso ir, passou. A gente vai abordar então quem são as algas, os tipos principais de algas e a sua importância econômica e ecológica, tá? Começando então, faces, tá? Vamos lá. Algas, elas são integrantes do reino protista, né? Vamos lembrar de quem é o reino protista. O reino protista é o reino do resto, infelizmente. É aquele reino que estão ali os protozoários e as algas ali. O resto, assim, olha, isso aqui, os biólogos olham assim, olha, isso aqui não é planta, não é bicho, parece planta, mas não é planta, né? Parece bicho, mas não é bicho. Aí o parece bicho, mas não é bicho. São os protozoários. E o parece planta, mas não é planta. São as algas, enfim, organismos mais similares. Então eles pegam onde barulhos externos, como sempre, e jogam eles dentro lá do reino protista, tá? Não gosto muito de reino, né? Não vou ser sincera com vocês. Odeio reino, não é a primeira vez que eu falo disso. Mas para fins de vestibular, vocês precisam saber que os 5 reinos ainda são utilizados e algas, né? Algas e protozoários, eles se incluem nesse reino, tá? Os protozoários e as protozoas vocês veem lá na zoofisiologia. Algas são organismos eucariontes fotossintetizantes, ou seja, eles têm aquela organização de célula, né, que é mais avançada, digamos assim. Então eu tenho uma membrana revestindo o núcleo, né, que isso que caracteriza muito uma célula eucarionte, e eles são fotossintetizantes, como eu já falei, que são capazes então de produzir o seu próprio alimento, digamos assim, a partir ali da energia luminosa. Eles têm clorofila A, tá? A clorofila, ela é um pigmento fotossintético e ela vai ajudar na absorção de luz, tá? As algas, de uma maneira geral, elas têm um hábito aquático, mas elas também podem estar no gelo, podem ser terrestres e tudo mais. Mas, assim, para fins gerais, se você tiver que chutar, nossa, onde que a alga vive? Na dúvida, na água, tá? Sempre água. E essas algas, elas possuem pigmentos acessórios, como clorofila B e C, carotenoides e ficobilinas. Não cabe muita gente detalhar o que são, na verdade, todos esses pigmentos, tipo, dar detalhe de cada um. Mas eu só queria falar mesmo que clorofila, carotenoides, ficobilinas são pigmentos que vão ajudar a planta a absorver, fazer a captação de luz em diferentes comprimentos de onda, né? A gente pensa lá na física que a gente tem lá o espectro visível, porque a gente tem luz emitida em diferentes coisas, em diferentes pontos, né? Tem ali o ultravioleta, ali o raio-x e tudo mais. E a gente tem um intervalo um intervalo luminoso, né? Que é a luz visível, né? O espectro visível que a gente vê todas as cores, tá? E aí, cada cor tem um comprimento, né? O vermelho é em torno dos 700, o verde é lá em torno dos 500. Então, a gente ter pigmentos diferentes faz com que a planta consiga aproveitar luz de maneiras diferentes. Então, por exemplo, nossa, se a planta só tiver um tipo de pigmento, ó, minha gata miando aqui. Ô, minha sushi. Calma aí. Deixa eu aqui parar pra sushi um momento, gente. Pausa dramática. Parece que eu fui, parece que eu não fui, né? Mas fui, já voltei aqui, já abri a porta pra sushi sair. Tá. Enfim, seguimos então. E aí, que eu tava falando? Tava falando sobre
essa questão do pigmento acessório, né? Da absorção. Então, uma planta que só tem clorofila X, vamos supor que existe uma clorofila X, que ela só capta ali no verde, no comprimento verde. Se vier uma luz vermelha, se vier uma luz amarelada, não vai captar. Então ela não tá fazendo aproveitamento máximo daquele meio. Mas muitas vezes aquele meio pode ter só aquela luz para absorver. E aí, né? Então vai fazer um negócio ali, um negócio doido, né? Então ela tem esses pigmentos acessórios como uma maneira de você maximizar a sua capacidade de obter luz, tá? De absorver luz, na verdade. A organização do corpo das algas, né, ela é de um pouco diferente de uma planta comum, né, que a gente pensa na planta comum. A gente tem raiz, caule, folha, flor e fruto, se a gente estiver falando de angiosperma. Mas se a gente está falando de um grupo tradicional, digamos assim, a gente tem o quê? Raiz, caule e folha, tá? E eles têm uma organização no corpo em talo, tá? Que é uma estrutura vegetativa multicelular não diferenciada, tá? Eles não apresentam, as algas em geral, não apresentam raiz, caule e folhas, tá? Esse talo mesmo, tá bom? Seguimos aqui o nosso baile botânico, agora mais ou menos botânico. A gente tem aqui, então, essa aqui é a árvore de Baldalf. Lembra que eu falei pra vocês? É um lembra, meio lembra, né? Que eu comentei isso só na semana base dos ouvintes, mas pra quem eu não comentei, então, essa aqui é a árvore de Baldalf, porque eu falo pra vocês que eu não gosto dos 5 reinos, porque é uma classificação ultrapassada, né? Então, a classificação que a gente usa hoje, né? Que até tá um pouco desatualizada, inclusive, até um pouco chocante isso, que é a da árvore de Baldalf, né? Não só da árvore de Baldalf, mas dos 3 domínios, né? Arqueia, bactéria e eucária. E o eucária, que é essa parte da árvore, é subdividida em alguns grupos, como a Arqueplastida, que é o grupo das plantas, né? Rizária, Amebozoa, Opisthocontes. A gente tá aqui, ó, gente, ó, animais. Surto, gente. Estamos aqui próximo dos fungos, né? Dos nossos amigos fungos, tá? Enfim. E aí, as algas, a gente não tem um ponto central delas, né? Não tem um reino não, surto, né? A gente não tem um pedaço da árvore, por exemplo, que é só de algas, tá? Como aqui em Opisthocontes, que a gente tem o ponto dos animálias. Não, a gente tem algas espalhadas por todos os grupos praticamente, tá? Só não tá aqui no Unicontes e em Rizária. Mas aqui, ó, Arqueplastida, alveolados, Stramenófilos, Dicicristatas, tá aqui, ó. Tem alga pra todo lugar, tá, gente? Isso é uma coisa legal de se pensar, sabe? Como que a gente vai definir, então, qual é a origem evolutiva das algas? A gente não define, ponto. Chorastes? Porque eu chorei. Então, vamos ao que importa, né? Que são os diferentes tipos de algas, tá? A gente tem as teofícias, crisofícias, pirrófitas, clorofícias e rodofícias, tá? Então, aqui imagens ilustrativas que vocês vão fazer um exercício mental de descobrir quem é quem, tá? Algumas vocês podem até descobrir enquanto eu tô dando a aula, mas depois vocês voltam e falam, essa aqui é tal, 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 tá? Façam esse exercício. Quem não quiser fazer também, vocês são livres, não vou obrigar ninguém. Mas também a FUVEST não é o tipo de coisa que a FUVEST cobraria, na verdade. Mas enfim, né? Fica aí um exercício da vida, né? Se vocês tiverem vontade de fazer. Pois bem, então vamos começar com as feofícias, que também são chamadas de algas pardas. Elas são pluricelulares, então elas têm mais de uma célula, autotróficas, né, como as outras, capazes de produzir o próprio alimento, são macroscópicas, ou seja, são algas grandes, a gente não precisa de uma lupa, de um microscópio para analisar, né, vocês estão vendo aqui uma coisa, tudo bem que a imagem, o aumento é o que faz, mas vocês olham aqui pela foto também do mar, dá para ter uma noção. As feofícias, né, as algas pardas, elas são quase que exclusivamente marinhas, tá? Então você vai achar elas no ambiente do mar. Possuem clorofila A e C, beta-caroteno, várias xantofilas. E aí, é o mesmo esquema que eu estava explicando. Você vai ter pigmentos acessórios para auxiliar na absorção de luz, tá? E uma das xantofilas é a fucoxantina, que além de auxiliar nessa absorção de luz, ela vai ali dar a cor marrom para nossa alga parda, tá?
Elas têm como armazenamento de reserva, né, a laminarina, que é um tipo de polissacarídeo. Elas têm parede celulósica com ácidos algínicos, não precisa saber, assim, então só a gente fala por desencargo de consciência, falar, ah tá, tem umas coisas ali na parede celular das feofícias, tá? Esses pontos, assim, mais específicos, a laminarina, ácido algínico, não é importante, assim, já vou deixar claro que não é importante. O que é importante é que vocês saibam a essência. Qual é o tipo celular, qual é o hábito, tá? Enfim, é isso. A reprodução, ela pode ser sexuada ou assexuada, assexuada por meio de esporos. E um exemplo de alga parda super importante é a alga kelp, tá? Que ela é comum nas costas da Califórnia. E ela tá fixa no fundo do mar, ela é bem marmezinha. E para os outros animais não humanos, ela serve como alimento, né? Então ela participa da cadeia alimentar de leões marinhos, baleias, enfim. E para nós, seres humanos, ela é utilizada como fonte de iodo, tá? Que é muito importante para algumas funções do organismo, principalmente a produção de hormônios da tireoide, tá? Eles são feitos à base de iodo. Seguimos aqui o nosso baile, assim, crisofícias são algas douradas, mas eu coloquei de roxo, por quê? Porque a imagem aqui tá roxa e eu queria combinar. Não me julguem, tá? Não me julguem, porque eu gosto de fazer uma coisa que é agradável aos olhos, tá bom? As crisofícias, ou algas douradas, elas são unicelulares, marinhas e de água doce, então a gente pode encontrar ela em dois ambientes principais. E a gente dá um destaque maior para as nossas queridas diatomáceas. Isso aqui são vários tipos de diatomáceas, viu, gente? E as diatomáceas, elas são crisofícias que elas têm uma importância econômica e ecológica muito grande, tá? A importância econômica das diatomáceas são os diatomitos, tá? Que são os depósitos de sílica, que é utilizado como matéria-prima para várias coisas. Cadê? Uma das uma das funções da sílica, né? Lembra, sabe aqueles, quando a gente compra alguma coisa, um sapato, enfim, alguma coisa assim, e vem um saquinho? Claro que essa não é a única utilização, mas eu só consigo lembrar dessa por enquanto. Aquele saquinho é a sílica gel, e ela serve para absorver a umidade, tá? Então é importante para que não crie fungo, por exemplo, na nossa comprinha, tá? No nosso mimo, no nosso recebido pago, tá, gente? E as diatomáceas, elas também têm uma importância ecológica muito grande, tá? Porque a partir das diatomáceas, a gente consegue analisar, enfim, a flora fóssil, né? Então, a flora fossilizada, digamos assim, para saber como que era o tempo naquela época, para saber, naquela época, no caso de quando for datada, né? O fóssil. Para ver quão alcalino era, qual era o estado trófico da água, tá, nos tempos passados. E quando a gente fala de alcalinidade, é um conceito da química também, mas é que é legal que vocês saiam daqui pensando nisso. Não pensando nisso, né? Porque imagina, tá lá dormindo, nossa, alcalinidade. Não, né? Não é isso que eu quero de vocês hoje. Alcalinidade no sentido de pH, sabe? Um pH maior que 7, ele é alcalino, portanto ele tem uma maior concentração de OH-, né, teoricamente. E um pH menor que 7, no caso, é um pH ácido, tá bom? Maior concentração de H+. Então se você quer deixar um meio alcalino, joga ácido. Meio alcalino não, ó, tô louca. Quer deixar um meio ácido? Joga ácido, basicamente, joga H+. Quer deixar um meio alcalino ou básico? Joga hidróxido, tá? Que é o OH, que vocês viram, acho que com o Ian, tá? Ou com o Breno, ou com o Pita, não sei, gente. Enfim, seguimos. Elas possuem clorofila A e C e fucoxantina. Tem leucosina como armazenamento, que é um polissacarídeo. Então, eles armazenam, de maneira geral, carboidratos. E a sua reprodução é geralmente por bipartição. Então, uma vira duas. Tá, gente? Seguimos, então, o nosso baile. Cadê? Que não seguiu aqui o baile, olha só. Tá, seguiu o baile agora. A gente tem então as pirrófitas, né? As pirrófitas, elas são algas unicelulares de cor dourado escura. A gente tem um maior destaque nesse grupo para os dinoflagelados, tá? Pirrófitas e crisofícias, elas são as mais importantes até agora, assim, pra gente trabalhar, pra gente estudar também. Porque elas têm uma importância econômica e ecológica, tá? Então, foquem nessas duas, tá? São importantes.
As pirrófitas, elas são algas unicelulares de cor dourado escura. E a gente tem um destaque para os dinoflagelados. Os dinoflagelados, eles são o maior grupo dentro das pirrófitas. A maior parte desses dinoflagelados, ela é composta por organismos marinhos, tá? E os dinoflagelados, eles têm a estrutura aqui do canto. Então, parece um... eu não sei explicar o que é. Não sei. Parece uma estrela, mas não é uma estrela, tá? E ele chama flagelo, ele tem essa parte flagelado no nome, porque ele tem o flagelo, tá? Ele tem o flagelo transversal e o flagelo longitudinal. E ele bate esse flagelo para conseguir se movimentar, tá? Os dinoflagelados, eles estão em segundo lugar como produtores nas cadeias alimentares oceânicas, tá? Então, eles estão ali porque os produtores, né, vamos pensar na ecologia agora, eles estão lá na base. Então, tem produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, e quem não for mais consumido é ali consumido pelos decompositores, tá? É que não for mais consumido, no caso, na cadeia, tipo, entre consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, enfim. Alguns tipos de pirrófitas, de dinoflagelados, enfim, eles se reproduzem, né, em algumas condições que seriam algas quentes e mais calmas, tá? Qual é o resultado, às vezes? A famosa maré vermelha, tá? Por que ela tem esse nome, maré vermelha? Porque a gente tem uma grande quantidade, né, uma quantidade absurda de dinoflagelado, tá? E chama maré vermelha por conta do pigmento que eles têm, tá? Um pigmento tipo, meio avermelhado e tudo mais. E a gente pode chegar a 60 milhões de dinoflagelados por litro. Imagina, vou dar um mergulhinho assim, com aquela bocanhada na água. Imagina quanto dinoflagelado você não pode engolir. Claro que ninguém vai mergulhar na maré vermelha, né? Mas vamos supor que você fosse mergulhar na maré vermelha. E aí, algumas espécies, né, de dinoflagelados, de pirrófitas em geral, elas produzem toxinas que atacam o sistema nervoso. Então, se ataca o sistema nervoso, a gente pode esperar um dano neurológico, tá? E aí, esse dano neurológico, ele não é só pra quem tá ali naquele meio, assim, tipo, diretamente, né, os peixes, por exemplo. Mas, assim, essa maré vermelha, ela pode matar muito peixe e pode matar também muitas pessoas, tá? Até mesmo pessoas, no caso, por conta dessas toxinas, tá bom? Seguimos, então, com as nossas queridas clorofícias, tá? Que também são chamadas de algas verdes, são as algas mais comuns. Quando você pensa numa alga, eu vou desenhar uma alga, você vai pensar na clorofícia, né? Vai pintar de verde, tá? E aí, as clorofícias, como as outras, elas são fotossintetizantes, tem clorofila A, B, carotenoides, xantofilas, também para auxiliar na absorção e como outros pigmentos, enfim. Uma curiosidade, então, tipo, dentro dos pigmentos, os carotenoides, que eu já comentei no módulo de bioquímica, né, quando eu tava falando de fotossíntese, bioquímica / fisiologia, que os carotenoides, eles ajudam a barrar a luz que chega na planta, porque assim, a planta tá lá exposta, a planta não pode pegar um guarda-chuva, não pode pegar uma sombrinha, então a planta, ela precisa se proteger de alguma forma, e os carotenoides, eles vão atenuar essa luz que chega nas plantas, então vai evitar que o dano seja, que tenha dano, na verdade, tá? Enfim, seguimos. A celulose, tá? A gente tem celulose na parede celular e amido como reserva, tá? A reserva delas é amido, polissacarídeos em geral. Então, você não precisa decorar laminarina, leucosina. Não, meu filho. Não, minha querida. Não, me queride. Você só precisa saber que eles armazenam amido, tá? A maioria das clorofícias, elas são aquáticas, mas algumas delas podem viver em um solo úmido, né? Que não é terrestre, mas enfim, tem uma umidade ali razoável para que elas consigam viver, basicamente. E elas têm formas unicelulares, coloniais e filamentosas, tá? Você pode achar as clorofícias de diversas maneiras, tá bom? A sua formação, olha, a gente lê aqui, a gente tá tão transtornado que a gente bate o olho assim e a gente lê errado. Sua forma de reprodução mais comum é assexuada, né? E possuem grandes variedades de ciclos de vida. Eu não tô pensando, nossa, mas como que elas se reproduzem? Não tô comentando como elas se reproduzem de uma maneira geral, porque a gente vai ter uma aula só sobre reprodução vegetal, tá? Então, algumas dessas reproduções vão ser abordadas. E os seus esporos e gametas geralmente têm 2 flagelos, tá? E alguns podem não ter, como a espirógena, que é um tipo de alga verde, mas informação periférica, tá bom? Então, seguimos aqui para o último grupo de algas, né? Principal, claro, a gente tem outros grupos de algas, vocês viram que a setinha tem muito mais do que 5 grupos, mas isso aqui é uma maneira geral, sabe? Da gente trabalhar, pra vocês terem uma noção de que as algas existem e é isso. E que não é só uma alga verde, basicamente.
A gente vai então para as rodofícias, tá? Que são as ou algas vermelhas. Você pensa, nossa, mas a maré vermelha devia ser das rodofícias, não das crisofícias, não. Não das pirrófitas. Gente, biologia. Biologia. Então, as algas vermelhas, elas são predominantemente pluricelulares, tá? Algumas delas são unicelulares. Elas são macroscópicas, aquáticas, né? Princesas aquáticas. A gente pode encontrar tanto na água salgada quanto na água doce. Elas não possuem células flageladas e elas têm os seus queridos pigmentos acessórios de sempre, né? Tanto para dar cor quanto para auxiliar na absorção de luz. A gente tem na parede celular celulose e carbonato de cálcio, né? Nosso famoso CaCO3, muito comum como é que eu posso dizer? Como é que chama? Enunciados da química, né? Que eles gostam. Eu misturei carbonato de cálcio com não sei o que, formou não sei o que. Enfim, atenção pro carbonato de cálcio. A reprodução das rodofícias, ela pode ser tanto sexuada quanto assexuada, tá? Na sexuada a gente tem alternância de gerações N e 2N, tá? Haploide ou diploide ali. Mas assim, não se estressem com isso agora. A gente vai trabalhar melhor com isso na aula de reprodução vegetal, tá bom? E o material de reserva é amido das florídeas, né, que tem um nome ali específico só dela, que também é um tipo de carboidrato. Então daqui a gente pode tirar uma lição de que os carboidratos eles são super mais importantes para as algas vermelhas, tá? Para as algas vermelhas não, para todas as algas, na verdade, tá bom? E aí, né, você pergunta assim, nossa, Carol, por que você falou tanto tempo sobre alga? Beloved, as algas, vocês podem achar que a alga não é nada, que a alga você fica tipo, Mas primeiro, uma coisa que eu não destaquei aqui, mas que é importante, é que as algas, na verdade, elas são muito mais responsáveis pela produção de oxigênio do que as próprias florestas. Porque as pessoas falam, que a floresta é o pulmão do mundo, que não sei o que. Não, claro, as florestas, elas possuem esse mecanismo, né, da fotossíntese e tudo mais, então isso faz com que a gente produza O2, lembrando que, né, que o oxigênio ele é produzido na fase clara da fotossíntese, né, quem não lembra da aula, vou dar uma revisada, produzido na fase clara da fotossíntese, e é isso. Mas não, olha que são as algas as principais produtoras de oxigênio, por que as florestas, enfim, as plantas terrestres não são tão responsáveis? Porque o tanto que elas produzem chega um momento que é o tanto que elas consomem, por exemplo. De dia tudo bem, de dia a gente tem uma maior produção, né? De matéria orgânica e de O2. Mas de noite, por exemplo, que a gente tem o fechamento dos estômatos, que a gente cessa a fotossíntese, a gente não tem mais produção de O2. Só que a planta também respira, né? Ela também faz a respiração celular. Então, como ela faz a respiração celular, ela vai consumir. Então, o saldo é bem menor, tá? Mas enfim, seguimos o nosso baile, tá? Por favor, superestimem as algas. As algas, elas são muito importantes para a alimentação humana, né? Vamos pensar na nori, que é aquela alga que a gente não, né? Quem faz sushi enrola o sushi. Sushi temaki, não gosto muito, já falei em outras ocasiões. Mas para os amantes de peixe, saibam que vocês estão comendo algas também enroladinha ali no seu sushi, tá bom? As algas, elas têm um teor nutricional que é muito alto, tá? Muito, muito, muito alto. E aí, elas têm muitas fibras, vitaminas, minerais e proteínas. Então, ela acaba integrando como um ingrediente. Ela acaba sendo um ingrediente funcional, nutracêutico, né? Fitoterápico. O que é essa fitoterapia? Fitoterapia é quando a gente fala da terapia usando planta, basicamente. Então, a gente pode, talvez, ter medicamentos à base de algo e tudo mais. E também como suplemento nutricional, como eu já falei, porque ela tem um alto teor nutricional, tá bom? Pode ser usado como pode ser usado não. A importância também é como ficocoloide, né? Ficocoloide, ele é um polissacarídeo coloidal extraído das algas. Pra quem não sabe, eu não sabia até pouco tempo, né? Que eu tive semestre passado só sobre isso. Coloides são misturas heterogêneas, tá? Que são que pode ser líquido, que a gente tem uma coisa dispersa e um dispersante, tá? A coisa que está dispersa, ela tá em menor quantidade e o dispersante, ele tá em maior quantidade. Inclusive, você que usa desodorante em aerosol, lá, enfim, aerosol ali, saiba que aquilo é um coloide, viu?
Aquilo é um aerosol. Aerosol, o que acontece? É uma suspensão de gás com sólido, porque a gente tem partículas sólidas no desodorante. Chocastes? Porque você acha, não, tô passando só ar, né? Não, tem o sólido, né, que é o que vai auxiliar em X coisas do desodorante, dependendo do que for. Tem o gás, né, que vai ajudar a botar esse desodorante pra fora. Imagina se não tivesse pressão. O gás, ele promove uma pressão, né? E, enfim, várias curiosidades periféricas, como sempre, vocês estão acostumados. Então, desodorante oncolóide e, enfim, não precisa saber disso aqui, é só por desencargo mesmo. Vocês já viram isso em química também. Mas a gente tem 3 principais colóides, né? O agar, os 3 principais ficocolóides. O agar, a carragenina e o alginato, tá? O agar, pro pessoal que vai trabalhar com a área de biológicas, a gente cultiva a bactéria em agar, tá? Tem agar, o agar, ele é o agar nutriente. Então a gente tem várias coisinhas que as bactérias gostam. Aí você bota lá suas bactérias no agar. E aí ela cresce, vai crescendo e você consegue observar numa placa, tá? Então aquela gelatininha que tem nas placas que vocês veem com bactéria, geralmente, vocês vão ver, né? O pessoal da área de biológico, da área da saúde. Na área da saúde a gente vê, mas assim, a gente tem uma ênfase maior no curso de biologia, por exemplo, nessa questão enfim, da placa. Carragenina, que eu não lembro agora nenhuma aplicação prática, mas enfim, vai estar em algum lugar. Talvez no resumo. O alginato, e o alginato, principalmente, ele serve para clarificar a cerveja. Olha só. Ele deixa a cerveja mais clara. E a espuma que tá ali para deixar a cerveja gelada, ela também é feita com alga. Olha só, ali o alginato está trabalhando. A gente tem também produtos cosméticos e de higiene, tá? Produzido à base de água. Aqui a gente tem aqui um printzinho do Google, né? Quando você joga produtos feitos com alga. É isso que aparece. Comprem produtos com alga, nunca usei. Quem sabe um dia, né? E aí a gente tem também as microalgas atuando na produção industrial de biomassa para extração de lipídios. Então a gente tem ali... as microalgas, elas são importantes para que a gente consiga produzir biomassa e dessa biomassa extrair lipídio, por X razões. E também são sistemas para gerar oxigênio. Lembra do que eu falei anteriormente? Que as algas, elas são ali... As algas, sim, são os pulmões do mundo, tá? E as macroalgas, né, que são as algas maiores, como as algas pardas e as algas verdes, elas ali, com a sua parede rica em celulose, outras cavidades bem princesas, elas ajudam na fermentação do álcool, né, que muitos de vocês gostam muito de consumir, né? Então ali, deem graças a Deus as algas, graças a Nossa Senhora da Alga, tá? Enfim, seguimos aqui também, novamente não, continuando, uma parte mais ecológica, né? Que as algas, elas servem para captar carbono, produzir oxigênio, agir como indicadores de poluição, limpar as áreas marítimas que foram vítimas de desastres de petróleo, porque assim, o que acontece? A gente tem ali, algumas vezes, derramamento de petróleo e muitas vezes algas são utilizadas para limpar, né? Para fazer para remover aquele petróleo, enfim, aquele composto nocivo para os organismos, tá? E aí a gente tem 2 fenômenos importantes, tá? Em relação às algas, né? Que eles são geralmente cobrados no vestibular, que são a floração e a eutrofização. A floração, ela acontece em lagos, mares e reservatórios de água potável. E assim, o que é a floração? Pensa, a floração, as flores vão se abrir, não sei o que, a gente vê várias flores por aí. Só que é uma floração de alga. Então a gente tem muita alga proliferando. Por quê? Porque a gente tem uma condição favorável. Essa condição favorável, ela é dada por uma descarga de lixo, por exemplo, porque o lixo, esgoto doméstico, enfim, esse esgoto doméstico, esse lixo, enfim, ele tem um componente orgânico. Coisas orgânicas são boas, viu? As bactérias ali, ó. As algas, elas gostam de uma coisa orgânica, não um negócio diferente. E até mesmo alguns componentes, alguns metais que vêm da indústria, são super úteis para ajudar na manutenção das algas, tá bom? Então isso faz com que crie uma condição favorável para que elas consigam se reproduzir. Então, floração, muitas algas por condições favoráveis, tá? E a eutrofização é um outro processo, tá? Que assim, por alguma razão, né? Pode ser até por uma floração, né? A gente tem muitas algas restritas a um local. Só que se a gente tem muitas algas restritas a um local, isso gera uma competição, tá? Por luz, por espaço, por oxigênio, enfim. Essa competição, né? Como eu vou estar... Porque não tem só elas ali para pegar luz, para competir, para
pegar oxigênio e tudo mais, ela implica, então, na morte de muitos organismos, né? Porque pensa, se eu não tenho acesso à luz, se eu não tenho acesso ao oxigênio, morte, tá? Caixão em vela preta. E aí, o que acontece? Então, morreram os organismos, e esses organismos não tem ninguém pra comer eles, né? Então, a gente vai ter ali os decompositores atuando. Só que, assim, isso dá muito alimento, porque pensa, muitas coisas morrendo, muitos decompositores ali, isso dá um espaço, né, para as bactérias, enfim, outros decompositores, bactérias, fungos, enfim, atuarem, né? Muito alimento, muito crescimento, né? Porque se a gente coloca, isso da ecologia, se a gente coloca mais alimento, a gente favorece o crescimento de quem preda esse alimento, tá? Então a gente vai ter uma multiplicação muito grande desses decompositores. Só que assim, esses decompositores, eles fazem o consumo, muitos deles fazem o consumo de oxigênio, tá? Então eles vão estar também consumindo o oxigênio do meio, tá? Porque o oxigênio está dissolvido ali na água. Tá? E aí, sem oxigênio, o peixe não respira. Não só o peixe, como outros organismos aquáticos não vão respirar. Isso dá o quê? Morte, tá? Esse é o fenômeno da eutrofização, tá? Então eu coloquei uma forma meio progressiva para vocês pegarem a ideia, tá? Enfim, gente, a aula de hoje foi isso. Mas antes da gente terminar, assim, se você tá com pressa, se você precisa estudar física, porque a sua específica é física, pode ir, mas eu queria falar um pouquinho com vocês, né? Enfim, gente, o vestibular, assim, é uma fase muito difícil pra todo mundo, né? Porque, tipo, a gente tá aqui nessa posição, a gente tá sempre tentando incentivar vocês de todas as maneiras possíveis, seja promovendo roda de conversa, seja se disponibilizando, seja dando até um recadinho durante a aula. Mas, assim, nesse ano, atipicamente, vocês se sentem, imagino eu, muito mais sozinhos, assim, muito mais perdidos do que vocês estariam se tudo tivesse ocorrendo presencialmente, tá? E eu senti vontade, assim, de falar um pouquinho com vocês, no sentido de que, meio que por experiência própria e misturado um pouco com o que eu tava passando, tá? Esses dias, só pra dar uma contextualizada, eu tava um pouco mal com todo o meu contexto acadêmico, digamos assim, não que eu deixei de amar minha profissão nem nada, minha futura profissão no caso. Na verdade, eu achei que eu tinha, tá? Porque pela primeira vez eu me questionei se eu tinha feito a escolha certa, né? Se eu tinha. Como é que eu posso dizer? Se eu tinha. Se escolher farmácia realmente era a coisa certa, se eu não tinha errado o curso de novo. E aí, eu tive uma tutoria ontem, tá? A gente tem uma matéria na faculdade que chama, pelo menos no curso de farmácia, que chama tutoria acadêmica, em que a gente tem um acompanhamento de professores, né? Já formados, claro, nossos professores, para dar dicas, enfim, para dar um suporte pra gente. E aí, uma colega minha, né? Ela comentou que tem momentos em que a gente tá pensando em desistir, pensando em jogar tudo pro alto. E assim, sabe, chutar o balde mesmo. Mas, assim, no final, a gente só precisa descansar, sabe? Porque às vezes parece que em algumas coisas perdem o propósito pra gente, né? No sentido de que, nossa, por que eu tô fazendo isso? E eu me questionei enquanto eu tava sentada, estudando, assim, tentando estudar fisicoquímica, né? Que foi onde desencadeou um pouco a minha crise existencial. Eu pensei, nossa, mas pra que eu tô fazendo isso, né? Será que eu gosto realmente disso? E eu imagino que seja uma coisa que aconteça com vocês também, tipo, mesmo que seja em uma esfera diferente, né? Porque, assim, tudo bem, uma coisa é a faculdade, outra coisa é estar estudando pro vestibular, mas não são coisas que como é que pode dizer, que tem pesos muito diferentes, porque um dói tanto quanto o outro, tá? E aí eu acho que vocês pensam, às vezes, eu pelo menos pensava, sabe? Às vezes eu sentava, encostava assim na cadeira, e eu pensava, tipo, mano, pra que eu tô fazendo isso? Será que vale tanto a pena, assim, me desgastar tanto, sofrer tanto, sabe? Tipo, será que é isso que eu realmente quero pra minha vida? E assim, gente, é muito sobre o que eu acabei de falar, do cansaço, sabe? De precisar descansar. Então, se vocês, por alguma razão, vocês sentem que assim, tipo, não tá rolando pra vocês, que não é o ano de vocês, que vocês querem muito chutar o balde, que não importa mais nada, eu recomendo de verdade, assim, que vocês descansem, sabe? Tipo, mas não é aquilo, nossa, Carol, eu vou perder matéria, eu vou ficar atrasado. É que vai chegar num ponto, ou se já chegou, ou espero que não chegue, na verdade, mas pode chegar, num ponto em que as coisas vão parar de fazer sentido pra vocês, sabe? Vocês vão estar estudando
nem umas máquinas, assim, tipo, meu Deus, eu preciso estudar, preciso estudar. Mas aquilo não vai ter um propósito, não vai ter um significado pra vocês, tá? Eu digo isso no mesmo sentido de, tipo, como é que pode dizer? Vocês vão chegar vai chegar no momento em que vocês não vão ter mais vontade. Eu realmente espero que não chegue, mas pra mim chegou, pelo menos. Tanto na faculdade quanto na vida de vestibulanda, né? Que vai chegar no momento em que você não vai ter mais energia, sabe? Pra lidar com isso, Você não vai ver mais sentido, sabe? Você tá estudando por estudar, tá estudando ali a aula de biologia da Carol porque você tem que estudar, porque tá escrito no cronograma que você tem que estudar. Mas você não aguenta mais me ouvir falar. Você não aguenta mais ouvir falar sobre algas. Você não quer mais saber da Revolução Francesa. Você não quer saber como calcular ali a diagonal num triângulo. Tem diagonal no triângulo? Enfim, não sei. Calcular a diagonal no quadrado, tá? Você não sabe? Tipo, não faz sentido pra você. Você não tem mais vontade de acordar, como você acordava, por exemplo, no começo do ano. Acordava disposto, feliz e falava, nossa, mano, hoje é dia de estudar, hoje é o dia que eu vou sentar e vou produzir. E eu vou chegar mais próximo do meu sonho, que é entrar na faculdade, que é fazer curso X. Porque isso pode mudar minha realidade de alguma forma, sabe? A faculdade, estudar pro vestibular, principalmente tipo, num ambiente de cursinho popular, assim, com o nosso cenário, é muito sobre ver na educação uma chance de transformar a nossa vida, sabe? Eu tenho muito pra mim, desde quando eu era aluna do Arcados, né, agora tanto como plantonista, quanto professora, que a educação transforma, gente, a educação transforma vida, sabe? É possível você sair do zero pra melhorar muito, assim, e esse relato não acaba sendo tão meu, não só meu, na verdade, mas de outros colegas também, de classe, enfim, da turma aqui, de 2017, por exemplo. E assim, gente, descansem, sério. Eu sei que é um momento difícil, que vocês querem absorver o máximo possível de conteúdo, porque vocês querem passar no vestibular e não sei o que, porque vocês precisam entrar em geografia, em medicina, em engenharia civil, em farmácia. Vem pra farmácia, gente. Mas vocês precisam respirar um pouco, sabe? Não é descansar que vai fazer com que vocês percam a vaga, sabe? Não. Entendeu? Descansar, inclusive, faz com que vocês acordem com uma motivação pra ir atrás daquela vaga que vocês tanto querem, sabe? E uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é que, assim, muita coisa parece, tipo, jogada pra vocês, no sentido de, tipo, nossa, pra que eu vou aprender como funciona tal equipamento de tal lugar lá do escafundó da física? Não é assim que deve ser encarado, porque senão isso se torna um processo maçante. A gente tem que encarar o conteúdo do vestibular como uma maneira da gente crescer como pessoa, sabe? De crescer como um ser humano, não digo intelectual, porque isso soa meio X assim, mas vamos supor, um ser humano ali mais intelectual, um ser humano mais. Que tem ali muito a agregar, tem muita bagagem, sabe? Por isso que eu sempre monto as minhas aulas pensando nisso, sabe? Tipo, tudo bem, a gente vai falar das ferrofícias, das pirrófitas, da não sei o que, ferrofícias? Ferrofícios, né? Ferrofícias é outra coisa. Nem existem ferrofícias, mas tudo bem. Como é que eu posso dizer? Não é? Pra que eu vou estudar as pirrófitas, as clorofícias, sabe? Eu gosto muito de trazer pra vocês a importância que isso tem pra nossa vida, sabe? Analisar então, ai, nossa, mas por que alguns peixes morrem em algumas situações? O oxigênio que a gente respira, sabe? É muito sobre isso. E então, tentem encarar como uma maneira de você, sabe, adquirir um conhecimento de mundo mesmo, sabe? Uma vez eu tava viajando, foi no ano de cursinho mesmo, tava viajando, e aí a gente tava no carro, e aí, sabe quando você vê ali no horizonte, assim, você vê tipo um negócio que parece uma poça d'água, mas que não é. E aí eu tava ali no carro ali, aí eu virei pra minha mãe, mano, você sabe por quê? Mano, não, eu falei mãe. Ou mano, acho que falei mãe. Sabe por que forma? Porque que é essa poça de água? Então, essa poça de água, que não é água, na verdade, ela é dada pela diferença de temperatura, né? Entre o solo e entre o ambiente. Então, isso faz com que você veja uma coisa meio turvada ali, que te dê a impressão de estar vendo uma poça d'água. Forma um gradiente, né? Dada de temperatura, tá?
E aí, enfim, e aí outro dia eu tava lavando salada, e aí eu olhei, assim, um pé de alface grande, e eu falei, nossa, que bonita essa raiz. Gente, surtada, louca, 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 louca. Falei, nossa, que bonita essa raiz, né? Tipo, isso aqui é uma raiz, então, isso aqui é a folha, não sei o que. Sabe, às vezes eu vou cortar uma fruta, eu corto a fruta no meio e fico olhando, então isso aqui é a parte do córtex, essa aqui é a parte não sei o que, isso aqui é semente, isso aqui é o fruto mesmo, sabe? Porque isso faz diferença. Não é um conhecimento periférico. Tá, é um conhecimento periférico às vezes. Mas não é porque eu tô prestando, sei lá, direito que eu não tenho que saber como funcionam as coisas ao meu redor, sabe? Então, é muito sobre isso. Então, encarem como uma maneira de vocês adquirirem um conhecimento legal, sabe? Por exemplo, história. História é muito importante. Por quê? Como que você vai entender o panorama hoje se você não souber como foi antes? Por exemplo, a questão racial, né? Que hoje ganhou muita visibilidade, felizmente, né? É muito importante discutir sobre isso, de ter um pensamento crítico sobre isso. Mas assim, por que essa questão racial existe, né? Vamos analisar num contexto colonial, né? Num contexto de exploração, né? Da nossa querida desgraçada América Portuguesa. Mentira. Mentira não, verdade, né? Num contexto de exploração, né? Sabe, tem toda uma conjuntura, tá? Então, vejam isso como uma maneira, vejam isso de uma maneira geral como uma maneira de vocês crescerem, assim, sabe? De você adquirir um conhecimento e dormir feliz, sabe? Tipo, nossa, hoje eu aprendi sobre deixa eu ver uma coisa legal. Ai, gente, não sei. Hoje eu aprendi sobre algas, sobre a importância econômica das algas, tipo... E aí, às vezes, você tá comendo sushi... Eu sou dessas. Tá comendo sushi, aí você pega o sushi e fala, nossa, isso aqui é alga. Esse arroz é carboidrato, né? Você vê aqui o peixe proteína, né? Entendeu? Você consegue ali ter uma visão diferente. Às vezes, e vira até assunto de conversa, né? Isso é muito legal. Então, gente, é um momento difícil, vocês estão se sentindo mal, provavelmente, vocês estão sentindo que vocês não fizeram o suficiente, quando na verdade vocês fizeram sim, tá? Às vezes vocês estão fazendo mais do que o suficiente. É que quando a gente não tem, tipo, antes da gente passar pela aprovação, a gente não sabe dosar, na verdade, o quanto precisa para chegar lá, né? Então a gente só vai estudando freneticamente e acha que a gente nunca vai chegar. Mas na realidade não é isso, sabe? Você tem que fazer as coisas no tempo de vocês, claro, obedecendo o cronograma, lógico, porque, querendo ou não, a gente tem prova pra fazer, né, em janeiro, fevereiro, mas assim, tentando otimizar ali aquele tempo, descansem, sabe, gente? Eu tava mal, mas a melhor coisa que eu fiz ontem foi, tipo, jogar tudo pro alto e falar, não, agora eu vou ler. E aí eu terminei um livro que, Orgulho e Preconceito, que eu queria ler há muito tempo. Eu tinha começado a ler, eu tava na metade, mas aí voltou não, né? Continuou a faculdade, ficou mais pesado e eu não consegui terminar. Mas assim, me fez muito mal não ter insistido, sabe, nesse negócio de não terminar, enfim, porque foi uma coisa extremamente prazerosa. Eu acordei hoje muito feliz pra ver a aula de química analítica, que foi muito legal também. Sabe, dá um sentimento diferente, entendeu, gente? Então, descansem. É o meu pedido de hoje, tá? Descansem, por favor, tá bom? Porque descansar é a chave do nosso processo, tá? Eu queria deixar aqui que registrado que eu tô disponível para vocês, para tudo que vocês precisarem. Quando a gente fala disso, sim, estamos disponíveis, não é da boca para fora, é uma coisa muito sincero, porque a gente sabe como é estar no lugar de vocês. Claro, alguns mais, outros menos. Até por conta da nossa conjuntura social, né? Porque a gente analisar quem teve mais acesso sofre menos, em teoria, né? Porque é muito mais fácil você revisar do que você ter que aprender do zero. No meu caso, muitas coisas eu tive que ver do zero para conseguir passar no vestibular. Assim, teve coisas que eu nunca ouvi falar na minha vida. Tiveram coisas, né, que a gente chega na relação de conteúdo de cursinho, a gente olha, tipo, mano, o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. E eu tenho esse sentimento até hoje, na verdade, mesmo na faculdade. Tenho professoras que falam, tipo, mas isso aqui vocês viram pra passar na FUVEST, né? E passa. Gente, eu fico desesperada quando eu vejo isso. Não tanto porque eu estudei, né? Eu peguei esse conteúdo, eu estudei no primeiro semestre desse ano. Mas, assim, de uma maneira geral, tipo, eu não fiz Dante Alighieri, eu não sei. Eu não vi esse conteúdo pra FUVEST, pelo amor de Deus, né?
E aí bate um desespero, assim, mas, né, a gente tenta levar. A gente sabe que, tipo, a gente fez escola pública, que não teve um ensino bom, a gente sai muito defasado e que a gente tem que ralar 3 vezes mais, tanto no vestibular quanto na própria faculdade, e muitas vezes na vida, que tipo, a gente tem que ralar quintuplicado, praticamente, para conseguir chegar um pouquinho perto, né, não das condições, mas, tipo, das oportunidades, digamos assim. Isso é uma coisa também, né, que a gente tem uma conjuntura histórica para explicar, né, analisando o perfil socioeconômico, mas enfim, isso eu deixo pra história, tá? Pra história e pra sociologia, e até pra filosofia. E é isso que eu queria falar com vocês hoje, tá? Eu me estendi um pouco nesse recadinho, mas é que eu tava sentindo, assim, uma necessidade muito grande de falar isso pra vocês. E assim, gente, forças, tá? Forças, muitas forças. Estou aqui pra tudo que vocês precisarem. E seguimos aqui juntos. E Shallow Now, tá, gente? Beijos de luz.